justamente pelo baixo custo de aquisição do veículo. Você não precisa de um valor muito alto para você ter um carro novo na sua casa e você paga uma mensalidade para ele. Para a fábrica é muito interessante, porque como ela produz muito carro, aquele carro fica parado no pátio até ele ser vendido. Falando de transporte, não dá para pensar nos Estados Unidos sem pensar em transporte. A gente está falando que boa parte do país, o meio de transporte principal é o carro. A gente até falou sobre isso quando a gente falou sobre os Estados Unidos, né? Sobre como é a diferença entre todos os estados. Invariavelmente, o carro vai fazer parte da sua vida, ainda que seja um tipo de Uber ou algum serviço de transporte como esse. São pouquíssimas as cidades americanas que têm um transporte público muito bem desenvolvido, como por exemplo é o caso de Nova York, mais especificamente a ilha de Manhattan, né? Que tem um sistema de subway, de metrô muito bem desenvolvido, que atende a cidade inteira. Isso é raridade aqui nos Estados Unidos. E o carro é, sim, o principal meio de locomoção. Então você vai precisar de um carro. E brasileiro adora carro e se encanta quando chega aqui nos Estados Unidos, principalmente quando vê valores de veículos, né? Principalmente aqueles veículos de sonho no Brasil. Aqui você consegue encontrar aqueles veículos usados por um preço muito acessível e é muito tentador poder pagar 12, 15 mil dólares numa Mercedes, uma Land Rover ou alguma coisa assim. O que particularmente eu não aconselharia. Mas enfim, tentação cada um controla a sua, né? Mas carro aqui é essencial. Você tem a opção de já chegar, comprar um carro usado para você ir acostumando e vendo, entendendo, ou então já comprar um carro novo. Carro já foi mais barato aqui, tá? Sofreu um aumento muito considerável. Quando eu cheguei aqui, há quase 4 anos atrás, você conseguia comprar carro zero na faixa de 12 mil dólares. Um Corolla custava, no valor de entrada dele, 15 mil dólares. Um Toyota Corolla. Hoje em dia, o carro mais barato nos Estados Unidos sai a 18 mil dólares, o carro novo. E o Corolla já está na casa dos 20 mil. Então, de fato, os carros sofreram um aumento significativo de valor aqui nos Estados Unidos, isso é fato. Mas ainda assim continua sendo uma alternativa muito grande para quem quer comprar carro. Arsênio, você é apaixonado por carro também? Você também gosta daquelas grandes marcas ou você se contenta com um carro confortável, seguro e econômico? Sou da segunda hipótese. Eu gosto de um carro que tenha todas as suas modernidades, importantes e principalmente que seja, novo, né, vamos dizer assim. E eu acho que, novo com relação ao tempo de uso, etc e tal. Acho que é importante também enfatizar, outra vez, assim como no crédito imobiliário que a gente falou, a indústria automobilística e a paixão, do americano pelo carro, também criou um ecossistema de financiamentos e de ofertas de formas de pagamento, etc., que é a maior do mundo e mais diversificada também. Por exemplo, no Brasil, a gente não conseguiu ainda estabelecer as condições básicas macroeconômicas para ter o mesmo sistema de leasing que tem nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, eh, até hoje, prefiro fazer o leasing do que comprar um carro, ou seja, é o mesmo conceito, só que, eh eh, o valor princi a maior parte do valor do leasing americano fica para a parte final, então, você estaria sempre pagando por um carro, se você fez um leasing de 2 anos, chegou no final, você pega um outro carro novo, pagando basicamente a mesma coisa por mês. Então, vale a pena conhecer uma concessionária, ler sobre isso, para entender quais são as vantagens entre comprar um carro, aproveitar os financiamentos que caibam no seu orçamento, explorar o leasing, que é uma ótima forma de você também ter um carro melhor, às vezes maior, ou de acordo com a sua paixão por um carro melhor, que você possa encaixar no seu orçamento. Há muitas opções e muita concorrência. Essa é a beleza. Exatamente, eu acho que só na China tem mais marca de carro sendo comercializada do que aqui nos Estados Unidos. São mais de 35 marcas que oficialmente comercializam carros aqui no país. Então você tem opções para todos os gostos. E de fato, o leasing é uma alternativa muito comum para o americano, justamente pelo baixo custo de aquisição do veículo. Você não precisa de um valor muito alto para você ter um carro novo na sua casa e você paga uma mensalidade para ele. Para a fábrica é muito interessante, porque como ela produz muito carro e aquele carro fica parado no pátio até ele ser vendido, o leasing é uma forma de você esvaziar o pátio, ou seja, de você entregar um carro com custo de aquisição mais baixo inicialmente e para que você tenha
aquela produção sendo financiada. E o leasing nada mais é do que você pagar o valor de desvalorização daquele carro com um pequeno ganho para a montadora durante o período que você vai ficar com ele. É quase como se você comprasse um carro novo e quando você fosse vender ele há 3 anos depois, você vai ter uma desvalorização natural que você vai perder. Durante o período do leasing, 2, 3 anos ou mais que seja, você está pagando justamente essa desvalorização. E justamente por isso o contrato de leasing tem algumas regras, como por exemplo quilometragem. A quilometragem, que aqui é avaliada por milhas, né? Impacta muito no valor final do carro. Então, os contratos de leasing têm um limite específico que gira entre 10 a 12 mil milhas por ano, o que dá aí aproximadamente 18 a 20 mil quilômetros por ano, tá? Aproximadamente, para a gente ter uma noção melhor. Mas esse é o limite que a pessoa que está fazendo o leasing pode rodar com o carro. Acima disso, ela paga uma taxa extra, justamente para manter esse valor de mercado, para quando ele devolver o carro, a montadora ainda conseguir vender aquele carro para um terceiro interessado. Então, o leasing é uma alternativa muito legal, de fato, e é uma alternativa ao financiamento, que geralmente exige um tempo muito maior, né? 48, 60 meses, 72 meses para você quitar o carro e geralmente um desembolso maior também, porque a própria entrada de um carro financiado ou pode ser maior ou a parcela do financiamento vai ser maior do que a parcela do leasing. A vantagem do financiamento, o carro é seu, você roda o quanto você quiser sem dever nada mais para o banco. Então, são duas alternativas. Agora você falou numa questão interessante, Arsênio, que é a questão do crédito. E a gente precisa falar disso antes de finalizar o programa de hoje. Construção de crédito é algo fundamental aqui nos Estados Unidos e não é algo rápido de se conseguir. Você construir crédito aqui leva tempo e muita disciplina também. A gente ainda vai fazer um programa especificamente sobre construção de crédito, mas essa é uma preocupação que você precisa ter. Todavia, é muito difícil de você fazer isso antes de chegar aqui, porque o crédito ele é construído em cima do Social Security, que é o equivalente ao seu CPF. Sem ele, você não consegue construir crédito. Ainda que você já tenha comprado alguma coisa, algum imóvel, bem, patrimônio aqui nos Estados Unidos, sem o Social Security você não consegue construir o seu crédito. Então, quando você chegar aqui, independente da situação, você vai começar do zero e com muita disciplina você consegue ir construindo ao longo do tempo um score de crédito, um histórico de crédito muito bom. Então, os acessos a esses tipos de leasing, financiamento, você dificilmente vai conseguir ter assim que você chega. Você vai levar aí pelo menos 2 anos construindo devagarinho o seu crédito, abrindo contas em bancos, tendo cartões de crédito, utilizando com muita racionalidade o cartão de crédito, para que você consiga construir esse score de crédito e lá na frente você aí sim ter acesso a financiamentos, a leasing e a tudo isso que os Estados Unidos oferecem.